Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos agora para o aulão de véspera para as provas do analista e técnico do MPU, na disciplina de informática. O que é legal saber é que nas duas situações, com base no edital, nós temos tanto para técnico como para analista o mesmo conteúdo de informática. Por isso, nós daremos um aulão que atenda às duas situações, tanto técnico como analista. Tá ok? Primeira situação. O nosso edital traz lá o Windows, traz Linux, LibreOffice, internet e segurança. É claro, existem vários itens, subitens dentro desses itens que eu comentei. Mas olha, ele já cobra o Windows e Linux, dois grandes sistemas operacionais. Mas ao invés de cobrar as duas suítes principais, no caso Office e o LibreOffice, ele acaba cobrando apenas o LibreOffice. O que eu tenho que saber disso? Que ele vai colocar questões nesse sentido, nesse intuito, mas também cobrará questões de internet. A gente tem que imaginar que nossa prova terá o maior conteúdo de internet e segurança, na minha opinião. Algumas questões sobre o Windows, algumas sobre o LibreOffice, entendo que poucas pelo Linux, porque você vai pegando o padrão do elaborador, como é que ele trabalha. Falando em elaborador, é claro que nós não podemos esquecer que o nosso elaborador é o CESP. O CESP tem aquela característica de provas certas e erradas, questões alternativas certas e erradas. É, na questão de informática, um grande elaborador, vale a pena fazer provas deles, porque não é aquela decoreba boba que às vezes alguns elaboradores colocam, alguns elaboradores de menor expressão, posso citar. Agora, o CESP não. Ele vai lá primar pelo teu estudo. E quando a questão estiver muito difícil, muito complexa, você consegue pescar na hora o estilo dele. Mas isso eu falo depois para vocês no final dessa nossa aula, tá ok? Então vamos revisar os principais pontos para a nossa querida prova. Olha só, primeiro falando sobre o Windows. O Windows que ele vai cobrar normalmente não será nem o Windows 8, que é o mais novo, nem o Vista, nem o XP, que são os mais antigos. Será o Windows 7, provavelmente. Então, a primeira coisa que eu tenho que relembrar sobre o ambiente. Dá uma olhadinha aqui. Aqui nós temos a área de trabalho, ou desktop. Logo abaixo, nós temos a barra de tarefas, que tem aqui as aplicações que estão carregadas na memória RAM. Não posso esquecer que aqui a minha barra de tarefas ela pode ser móvel. Ela pode ser movida, melhor, ela é móvel. Eu posso levar ela para a direita, para cima, para a esquerda e assim por diante. Existe o menu iniciar dentro da barra de tarefas, não posso esquecer. Este é menu iniciar, esta é a barra de tarefas, tudo bem? Nesse lado direito, encontramos quem? A área de notificação. A área de notificação é onde ficam os programas pré-carregados e outras informações, como antivírus, conexão da rede, quantidade de bateria no caso de notebooks e assim por diante. Então a primeira coisa é saber o nome dos itens ou os nomes dos itens do ambiente. Área de trabalho, barra de tarefas, menu iniciar. Não podemos esquecer disso. Ah, vale a pena guardar uma tecla de atalho aí? Vale. Ctrl ESC habilita o menu iniciar. Isso é legal saber. Como sabemos, o nome Windows deriva do inglês de janelas. Então a janela é o principal componente que eu tenho dentro do Windows. Vamos ver alguns itens fundamentais para a nossa prova. Olha aqui. Se eu clico em iniciar, eu encontro o computador. É uma forma de abrir uma janela dentro do Windows 7. Se eu dou um duplo clique aqui na barra de títulos, ela tende a restaurar essa janela. Ó, vou redimensioná-la por meio da alça de redimensionamento. Vou redimensioná-la deixando um pouquinho mais larga ainda aqui. Observe só que nesta janela que nós estamos observando, existe aqui o local onde eu estou. Se eu clico aqui, dá para ver que eu estou no item computador. Aqui as letras de unidade e aqui uma área de busca, tá? Se eu clico, por exemplo, em C2 pontos, eu abri então a unidade C2 pontos. Se eu venho, por exemplo, na pasta chamada boot, então olha o que aconteceu. Eu estou num local denominado C2 pontos barra boot. Observe que no lado direito dessa barra de endereços existe uma área de busca. Olha só, pesquisar boot. Mas o que significa isso? Significa que ele vai buscar dentro da pasta boot. Olha outro exemplo. Aqui na área de trabalho eu vou criar uma nova pasta. Botão direito, novo, pasta. Legal, vou colocar um nome para ela. Imagens, tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir essa pasta, ó, clique, clique, abrir a pasta. Observe agora, nessa imagem, que eu tenho, por exemplo, o local onde eu estou
e do lado pesquisar imagens. Isso quer dizer que só serão pesquisadas imagens aí dentro? Negativo. O nome da pasta é imagens. Serão buscados, então, informações como nomes de arquivos, partes de conteúdos de arquivos, inclusive, tá? Voltando para a janela. Nós temos aqui o local à esquerda, onde tem os itens que eu posso acessar, como bibliotecas, unidades e assim por diante, locais de rede. E aqui, principalmente, a área da janela, tá? E lembrar de coisas sobre janela é fundamental. Se eu estou trabalhando com janelas, eu posso ver, então, arquivos e pastas dentro dessa janela. Então, olha o que é legal saber das propriedades do arquivo. Olha comigo. Vou pegar um arquivo qualquer, vou abrir o Word, vou digitar a palavra teste e vou salvar. Ó, salvei. Aonde? Na área de trabalho. Com que nome? Com o nome aula. Ó, salvar, vou fechar este arquivo. Está aqui, então, o meu arquivo na área de trabalho chamado aula. Se eu aperto o botão direito nele, eu encontro propriedades. Nesta área, só lembre, eu consigo, por exemplo, saber quando foi criado, modificado, acessado, seu tamanho, entre outras informações. Entre essas outras informações, nós podemos também configurar os atributos do arquivo, como somente leitura e oculto, e podemos também ali alterar o programa padrão que abre este arquivo, ok? Não podemos esquecer também, se tratando de Windows, das operações básicas que eu tenho com arquivos e pastas. Recortar, copiar e colar. Ctrl X recortar, Ctrl C copiar e Ctrl V colar. Essas teclas de atalho são fundamentais. Além delas, que tratam da edição de arquivos e pastas, nós também precisamos saber sobre as questões de exclusão. Não esquece que tudo que você exclui do pendrive, que é um tipo de memória flash também, tudo que eu excluo do pendrive ou de um disco removível, ele é excluído diretamente, ou seja, não é enviado para a lixeira, tudo bem? Se eu estou usando um arquivo dentro do meu computador, hipoteticamente, na unidade C2 pontos, quando eu aperto Delete ou Del ou uso um comando de excluir, esse comando é para enviar o meu arquivo para a lixeira. Se eu não quero que ele vá para a lixeira, eu pressiono a tecla Shift e, mantendo-a pressionada, eu pressiono Del. Ele vai fazer uma operação de forma que exclua o que você selecionou, sem que isso vá para a lixeira. Shift não é só Shift mais a tecla Delete, é Shift e qualquer comando de exclusão, tá ok? Não esquece também que o conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador. Agora veja, dentro do Windows ainda existem acessórios do sistema. Quais são esses acessórios? Se você vai no menu Iniciar, você encontra uma pasta chamada Acessórios. Olha comigo. Clico em Iniciar, vou em Todos os Programas e eu encontro lá Acessórios. Aqui estão os programas que vêm junto com o Windows, inclusive ferramentas do sistema, para nos auxiliar em determinadas operações. Só por curiosidade, aqui eu encontro bloco de notas, calculadora, encontro também, por exemplo, o WordPad, que é o editor de textos que vem junto com o Windows. Porém, não esquece, aqui eu também encontro o prompt de comando, uma área que disponibiliza a linha de comando, para que você, então, utilize diversos comandos, que você tem que decorar, é claro, do Windows para realizar tarefas como copiar, como recortar, como excluir pastas, criar pastas, como também listar, usando o comando dir, as informações desse diretório, dessa pasta que eu estou. Claro, sabendo que essas informações elas são mais cobradas aonde? São mais cobradas lá no Linux, tá? Claro, dentro dos acessórios tem mais um monte de opções, mas a gente não pode esquecer que essas opções são itens que nos assessoram dentro do sistema operacional. Aí tem uma área de configuração. Esta área de configuração, nós damos o nome de painel de controle. Lá nós configuramos mouses, teclados, layout de mouse, idioma, região e, claro, não podemos esquecer, é ali que nós encontramos a configuração do firewall. O firewall é aquela parede de proteção do nosso computador, de ataques provenientes da internet ou possíveis invasões. Então, sim, o Windows vem nativo com o seu firewall, que trata da segurança, então, da nossa conexão. Tá ok? Joia? De Windows são os principais pontos. É claro que a gente está aqui num aulão, estamos resumindo muitas coisas e só retomando os pontos principais. Precisamos agora falar do outro sistema operacional, o sistema operacional de plataforma Linux. É legal saber que existem várias distribuições Linux, não somente uma versão do Linux, não, várias distribuições.
O Windows tem várias versões. Nós estamos dando ênfase na questão do Windows 7. E no Linux? Não adianta a gente querer focar numa distribuição. Então a gente vai pensar o seguinte. Primeira situação. O Linux é um software livre. Tudo bem? Primeira coisa importantíssima de saber. Tá? Software livre é aquele software gratuito que você pode, por exemplo, distribuir livremente, instalar livremente. Tá? Quais são os principais pontos que eu tenho no Linux? Olha comigo. O núcleo do sistema operacional Linux é o kernel ou kernel. É a parte mais próxima do hardware, é a parte de software mais próxima do hardware. É aquela parte que você tem a interface do usuário, que se liga ao kernel, que se liga ao hardware. Não pode esquecer. Mas o Linux tem também uma interface gráfica para nos auxiliar. O nome dessa interface gráfica vai depender da tua distribuição. Poderá ser, por exemplo, KDE ou GNOME, ou uma ou outra, ok? Então só não esquece, é importante no Linux ter um pouco dessa decoreba, não tem como fugir disso, tá? Então KDE ou GNOME são tipos de interfaces gráficas que depende da distribuição que você use, vem com uma ou vem com outra, tudo bem? Além disso, o Linux, assim como o Windows, é um sistema multiusuário, tudo bem? Se é um sistema multiusuário, deve ter um usuário que tem plenos poderes. E qual é o nome do usuário administrador? Do usuário que tem plenos poderes? Não pode esquecer, o usuário que tem plenos poderes é o usuário root. Não pode esquecer disso. Além disso, existe uma estrutura de diretórios padrão. O Windows também tem essa estrutura. Por exemplo, arquivos de programas, usuários, Windows. São pastas, são diretórios que vêm por padrão em qualquer instalação do Windows 7, por exemplo. Tá? Agora, existem alguns diretórios, são vários, né? Que também são padrão dentro do Linux. Nós vamos aqui, de uma forma geral, decorar, conhecer 3. Com esses 3 já dá para dar uma boa adiantada nos nossos estudos, porque não tem como você descobrir todos. Se quiser estudar todos, é bacana. Mas veja, como você tem mais um monte de conteúdo, a gente está focando no sentido de aulão de véspera, tá bom? Legal? Então, quais são esses diretórios que eu gostaria que você recordasse? Primeiro deles, o home. O home equivale ao diretório usuários, ou seja, ali existem todas as informações de cada usuário cadastrado no teu Linux. Lembrando que o Linux é um sistema operacional multiusuário. O outro diretório importante para nós é o /dev. Dev de device, de dispositivo. Todas as informações técnicas sobre hardware estão aí, dentro desse dispositivo, desse diretório. Não pode esquecer, muito importante. E aí imagine, quando você coloca um pendrive no computador, onde é que eu encontro o pendrive dentro do Linux? Porque veja, o Linux ele não trabalha com letras de unidade, assim como o Windows. O Windows trabalha lá com C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. Você coloca um pendrive, ele recebe uma letra de unidades. Aqui não. Aqui você vai encontrar todos esses dispositivos como unidades leitoras de DVD, de CD, como também pendrives, no diretório MNT, de montar, de montagem. Inclusive o comando é o mount, de montar. Tudo bem? Então são 3 principais diretórios que nós temos e que são fundamentais. Teriam outros importantes? Sim, o boot, o diretório boot, que trata então, tem informações sobre a inicialização do Linux. É um outro diretório importante. Mas esses 3 que eu comentei são os fundamentais. Como acabamos de ver, dentro do Windows tem aquele prompt de comando. O prompt de comando permite que você use comandos independente da versão. Então, poxa, isso é coisa fundamental para cobrarem no Linux. Como eles não têm como fixar qual a distribuição vão trabalhar, eles cobram os comandos. Então fique atento para os principais comandos, são mais de 1000 comandos. Mas eu não quero falar de situações, eu não quero falar de todas, eu vou falar dos principais. Então vamos lá. Primeiro comando, cd, que deriva do termo, se quiser fazer uma analogia do inglês, change directory, ou troca o diretório. É para você acessar uma pasta, sair da pasta, acessar o diretório, sair do diretório. Lembrando, diretório e pasta são sinônimos. Outro comando importante, ls. ls deriva do termo list. Então vai listar. Você acessou um diretório com o comando cd e agora quero ver o que tem ali dentro. ls. Tudo bem? Importante saber também que existem comandos para definir privilégios para determinados usuários em determinadas pastas, por exemplo. Um desses comandos que define privilégios é o chmod. Não pode esquecer, é muito importante. Você pode definir se é somente leitura, se é com escrita e também tem execução.
Todos os comandos permitem parâmetros, que são ali indicados por um hífen. No Windows seria por barra, aqui no Linux é por hífen. Por exemplo, se você coloca um chmod hífen R, W e X, você está dando então leitura, gravação e execução. X de execute, de executar. Então são parâmetros do comando chmod, ok? Um outro comando muito importante para nós é o cp, que deriva da expressão copy. O que você acha que ele faz? Copia. Tá? Então existe a possibilidade de você copiar, MV de move, que é mover, e RM de remove, que é remover, e assim por diante. Tá ok? Um outro comando importante é o mkdir, que deriva da expressão make directory, ou crie uma pasta, crie um diretório. Tudo bem? Importante saber. E finalmente, entre os comandos que eu quero te passar, o último é o mount. Mount é de montar. Lembra que quando você coloca um pendrive, você eventualmente precisa montar, precisa deixar ele ativo, visível. E ele fica em qual diretório mesmo? Lá no /mnt. Então o comando mount monta e só por curiosidade o mount desmonta. Ok? Beleza? Vamos agora para a suíte de aplicativos que será cobrada de nós. Qual é a suíte de aplicativos? O LibreOffice. É claro, o CESP, na minha opinião, é um elaborador que está sempre à frente do seu tempo. Ou seja, ele é um cara que sabe o que está acontecendo. Ele não coloca no edital lá BROffice, ele coloca LibreOffice. Porque ele sabe que o BROffice já foi descontinuado, em virtude de uma mudança aí com o OpenOffice e assim por diante. Então, o que é certo falar hoje, nesse sentido? LibreOffice, não mais BROffice. E ele fala corretamente, tá? Então nós vamos entender que o LibreOffice tem vários aplicativos. Para banco de dados, que é o Base, para equações matemáticas, que é o Math, para desenhos, que é o Draw, entre outros. Porém, os três mais importantes são quais? Writer, que é o editor de textos, Calc, que é a planilha eletrônica, e o Impress, que no caso é o nosso software de apresentação, equivalente ao PowerPoint. Vamos começar a analisar os principais itens que eu tenho no Writer, que é o nosso editor de textos. Primeira coisa, como que é esse funcionamento? Como que é o ambiente do Writer? Antes de eu mostrar o ambiente, é legal saber o quê? Quando você abre um novo arquivo, por exemplo, do LibreOffice, eu posso falar BROffice também, não tem problema. Mas quando eu abro um novo arquivo do LibreOffice, entenda, se eu abrir do Writer, ele abriu automaticamente o Calc e o Impress para mim. Não é como lá no Word, o Excel e o PowerPoint, que são softwares independentes. Aqui é um software só. Então, quando eu abro o Writer, eu já estou tendo os recursos do Calc e do Impress também. Vamos dar uma olhadinha no ambiente do Writer. Aqui eu consigo ver o Writer, que tem lá em cima a barra de título, tem a barra de menus com uma série de menus, muito parecido com a versão anterior do Word, e aí as barras de ferramentas, ok? Logo abaixo nós temos a régua, horizontal e a vertical, e aqui a área de trabalho do meu editor. Não esquece que essa barra aqui embaixo, um pouquinho acima da minha barra de tarefas, é a barra de status. Todos eles, Writer, Calc e Impress, possuem isso. Olha uma informação importante da barra de status. Localize e observa este item aqui. Tá? Tem um tiquezinho ali, não tem? Digitei alguma coisa e eu te pergunto, isso que eu digitei está salvo? Diga, não sei, eu não vi você salvar ainda, Ricardo. Então eu vou salvar. Vou clicar aqui no disquete para salvar. Já traz a sua extensão, que é ODT. Seu formato é ODF. Então todos os arquivos têm o formato ODF, porém a extensão do Writer é ODT. Vou mandar salvar na área de trabalho com o nome, por exemplo, teste. 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 Tá. Salvei. Agora que eu salvei, as últimas alterações foram salvas, estão salvas. Então olha aqui na barra de status, ó, o tiquezinho, tá vendo? Se eu colocar qualquer coisa, o espaço em branco, a letra A, a letra S, ele já mostra um asterisco dizendo, olha, as últimas alterações, elas ainda não foram salvas. Então eu posso clicar no disquete para salvar, ou, se preferir, dar um duplo clique aqui, ó, clique, clique. Ele salva para mim também, tá? Isso que eu acabei de explicar funciona no Writer, funciona no Calc e no Impress também, joia? Analisado o ambiente, vamos dar uma olhadinha na barra de menus. Olha só. A barra de menus nos trará o menu Arquivo, já vai a dica, ele é idêntico em todos os programas, tanto no Writer, no Calc e no Impress. Ou seja, estudou um, estudou todos, tá? Tanto que aqui de dentro, você consegue fazer um novo arquivo do Calc, por exemplo. Aí, entre as opções importantes que precisamos saber, no menu Arquivo nós temos o Exportar como PDF, que permite então salvar isso como um PDF,
com uma série de opções que aqui estão representadas, tá? Mas se você quiser, pode lançar mão desse botão aqui, ó, na barra de ferramentas. Se eu clico, ele simplesmente vai perguntar aonde você quer colocar o PDF. Vou colocar na área de trabalho com o nome teste 2 e mando salvar. Ele automaticamente, na minha área de trabalho, criou um PDF, tá? Então não pode esquecer, esse botão exporta diretamente. Por meio do menu arquivo, eu encontro a opção exportar como PDF, tá? Do menu editar, o que é mais importante? Saber que o desfazer está aqui e a tecla de atalho é Ctrl Z. Indo para o menu exibir, o que é mais importante? Sem dúvida, navegador. Não esquece, o navegador, ele tem aquela sensação, aquela situação de ser o ir para do Word. Você pode ir para uma tabela, ir para um arquivo, ir para uma imagem melhor, ir para qualquer outro objeto dentro do teu arquivo. Então ele navega. Veja, eu estou analisando menu a menu, só dando os principais itens, tá ok? Joia? Então vamos lá. Navegador, não esquece do menu exibir. Em inserir, o que é importante saber? Importante saber que aqui eu tenho a opção de inserir figuras dentro do meu documento, tá? E que tenho também cabeçalho e rodapé, é claro. Formatar, a parte mais importante de todo o Writer é o formatar página. É nesse local que eu configuro, por exemplo, o tamanho do papel, as margens, entre outras configurações. Tabela, o menu que trabalha com as tabelas, não esquece. Posso inserir fórmulas na minha tabela se eu tiver interesse, não preciso lá no Calc, posso usar as mesmas fórmulas aqui dentro da própria tabela. Ferramentas, opção mais importante, não há dúvida, ortografia e gramática, tecla de atalho, F7, não esquece. Janela, igual em todos, só gostaria que você soubesse que aqui eu estou vendo o Writer, mas se eu chego a abrir um novo documento do Calc, no janela, tanto do Calc que nem eu estou aqui agora, eu posso mudar para aquele do Writer, como também ir para o Calc, porque eu já falei, o LibreOffice é um programa só. E, finalmente, o Ajuda. Importantíssimo saber que o Ajuda é representado por essa boinha aqui, tá? E a tecla de atalho é F1. O que é isto? É uma forma que você tem de analisar item a item o que é, o que significa. Por exemplo, a tecla de atalho para isso é Shift mais F1. Quando você liga o que é isto, ele coloca uma interrogação do lado do teu ponteiro e onde você passa o mouse, ele te dá uma informação muito maior do que a corriqueira. Ó, eu clico aqui para dizer como é que funciona a questão do exportar como PDF. Lembrando, a tecla de atalho para o que é isto é Shift mais F1. Se eu clico com o mouse, isso desaparece. Ó, se eu ponho o mouse aqui, ele vai dizer, ó, faz negrito. Ctrl B é a tecla de atalho. Se eu faço Shift mais F1 e coloco o mouse em cima, olha, uma informação muito mais completa, tá? Então essas foram as situações que eu tenho a respeito dos menus. Aí tem as teclas de atalho. A dica é a de sempre. Qual? Quando falo do LibreOffice, tende ao inglês. Como assim tende ao inglês? Como que é salvar em inglês? Save. Ctrl S é salvar. Como que é abrir em inglês? Open. Ctrl O é abrir. Como que é, por exemplo, novo em inglês? New. Ctrl N é novo. Negrito. Bold. Ctrl B. Itálico. Italic. Ctrl I. Sublinhado. Underline. Ctrl U. E assim por diante. Quer ver como você sabe? Como que é esquerda em inglês? Left. Então, Ctrl L de left, alinhar à esquerda. Como que é direita em inglês? Right. Ctrl R, alinhar à direita. Como que é centro ou centralizar em inglês? Center. Ctrl C não pode ser. Porque Ctrl C é copiar. Qual a próxima letra livre no center? E. Então, Ctrl E é centralizar. E, finalmente, Ctrl J de justificar, ou de justify. Tudo bem? Então essas são algumas teclas de atalho muito importantes. E quanto aos ícones, quais os mais importantes? Olha aqui. Eu tenho, claro, o abrir, não confundir com imprimir, que tem tecla de atalho Ctrl P. O exportar diretamente como PDF. O corretor ortográfico e gramatical, não pode esquecer a sua tecla de atalho que é F7. E esse ao lado, que só tem aqui, eu vou falar assim, o ketchup aqui embaixo, quer dizer que ele só mostra ou oculta os erros de ortografia, por exemplo, tá? Não pode esquecer, claro, o desfazer, muito menos o negrito, o itálico e o sublinhado. Aí nós temos alguns itens rápidos sobre o Writer. Agora vamos dar uma olhadinha no LibreOffice Calc. O Calc, só lembrando, é nossa planilha eletrônica. Vamos dar uma olhada nos principais menus e as suas situações. De dentro do Writer, eu consigo abrir um novo arquivo do Calc.
porque, como eu já comentei, é o mesmo programa. Por isso, não vou me ater ao menu arquivo. Você já sabe que você consegue exportar como PDF, porque é o mesmo menu. Em editar, o que eu tenho de mais importante é a opção de excluir conteúdo. Se eu simplesmente, nessa última versão do LibreOffice, que é a que eu estou usando, se eu chego em uma célula e eu digito aqui, por exemplo, Ricardo, deixo ela negrito e itálico, e eu aperto Del, simplesmente o conteúdo foi apagado. Se eu digito novamente Back, a formatação está ali. Se nesse momento eu aperto Backspace, ele abre uma outra forma de exclusão, onde eu escolho o que eu quero excluir. Eu quero excluir somente os formatos, então só os formatos, ok? O conteúdo permanece, mas a formatação cai fora. Então isso no editar eu encontro no excluir conteúdo, tecla de atalho Backspace. No exibir, claro, muito importante o navegador, não posso esquecer. Em inserir, opção de inserir linhas e colunas. Sempre insere anteriormente uma linha ou uma coluna. E claro, muito importante para nós, a anotação. Quando eu clico em anotação, o que acontece? No canto superior direito da minha célula fica um sinalzinho vermelho. Significa então que tem uma anotação nessa célula. Indo para o formatar, temos página, assim como no Writer, a opção mais importante. E vamos ver se você lembra. Nosso próximo menu ferramentas. Qual é a tecla para correção ortográfica? Exatamente, F7 para ortografia. Não pode esquecer. Tudo bem? Em dados, o menu que trabalha então com uma série de informações, só não esquece, quando aparecer a expressão XML, tem a ver com base de dados. Janela e ajuda, mesma situação que nós tínhamos lá dentro do Writer. Então veja, estou só colocando os principais itens. Quando eu falo de teclas de atalho, mesma coisa que eu usava lá no Writer, vou usar aqui. As teclas de atalho tendem ao inglês. Tudo bem? Agora, olha só. Continuando no Calc, quais dos ícones eu tenho que estar atento? Tenho que ter atenção. Olha comigo. Este aqui que mexe no estilo moeda, este que aumenta as casas decimais, diminui casas decimais. São os mais importantes. Claro, não esquecendo da soma, que também é chamada de autossoma. Olha, coloca um valor, um valor, um valor, e aí eu venho aqui, ó, o autossoma acaba sumindo para um Enter, no caso, que é o aceitar. Mas quando você tem aqui um conjunto de dados e clica no autossoma, o que acontece? Ele faz a soma automática para você. Claro, eu preciso pressionar Enter para que isso funcione. Cuidado para o ícone do gráfico. E também para o classificar decrescente e crescente. Esses botões, eles mudaram. Tudo bem? Olha só, aqui eu também tenho a opção de exportar diretamente como PDF. Então não esquece desses itens, eles são muito importantes. É claro, existem outras coisas do Calc, como por exemplo o quê? Toda aquela parte de funções. Então olha o que a gente vai ter que lembrar. Aquela parte, por exemplo, de ordem dos operadores. Primeiro faz quem está nos parênteses, depois faz exponencial, que é a potência, depois multiplicação e divisão, soma e subtração. Não pode esquecer. E além, é claro, das funções. Quais funções no Calc eu devo lembrar? Se você só estudou Excel até hoje, lembre, no Calc é igual. C, conte, ponto C, máximo, mínimo, soma e média. São as mais importantes. Tudo bem? E quanto ao BR Office, no caso, ou LibreOffice Impress? Tudo o que eu falei para vocês até agora dos menus, tudo o que eu falei agora das teclas de atalho dos ícones, dentro do Writer e do Calc, mesma situação, bem tranquilo, sem estresse, tá? Só que eu quero ver um detalhezinho só do Impress com você. Olha aqui comigo. De dentro do Calc, então, como a gente já sabe, eu consigo abrir uma nova apresentação. O que eu gostaria que você soubesse dentro do Impress é que eu tenho aqui a situação do slide como objeto principal e que quando você clica em apresentação de slides, existe a opção de apresentação de slides. Tem que saber, tem que decorar que a tecla de atalho é F5, tá? Com isso, nós conseguimos concluir os 3 softwares da suíte LibreOffice. É claro, são muitas opções, os softwares são imensos. Nós temos aqui um pequeno espaço de tempo só para lembrar os principais itens. Não esquecendo, claro, que o ideal é você pegar e fazer as últimas provas que o CESP fez. Procure pelo CESP lá as últimas provas, por exemplo, de 2013, já nesse ano. Resolva essas questões, corra atrás delas, veja o que ele mais cobra. Não esquece que ele não vai cobrar a mesma coisa que ele já cobrou. Ele vai cobrar alguma coisa similar. Então vai nessa linha, tudo bem?
Vamos então para o nosso último assunto a revisar nesse aulão de revisão de véspera, que é o assunto de internet e intranet. Esse assunto ele tem vários termos, vários nomes que podem complicar a nossa vida. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, o que é download e upload. Download é tudo que você traz da internet para o teu computador. E upload, contrário, é o que você pega do teu computador e manda para a internet. Tudo bem? Tem que saber disso. Pense, o download não é só o ato de você baixar um arquivo. Não! O simples fato de abrir a tela do Google no teu computador, ou a imagem do site do Google no teu computador, significa que você recebeu dados da internet. Então fez um download. O ato de você, por exemplo, enviar um e-mail é um ato de fazer um upload, mandar informações para a internet. Tudo bem? Sabemos que existem vários protocolos. Protocolo é um conjunto de regras. E isso eles fazem. Para que serve esse monte de protocolos? Para padronizar a internet. Então, quais nós vamos saber para a nossa prova que são certos agora para nós, certos de aparecer lá no nosso dia? Então, olha só. Primeiro deles, HTTP. Saiba, é o protocolo para transferência de hipertexto. É o protocolo que permite que você navegue. É o protocolo que permite que você tenha aquele ponteiro do mouse que se transforme naquele dedinho, naquela mãozinha, que você clica e vai para um lugar ou vai para outro. Tudo bem? Não podemos esquecer que a internet ela é pública. Então tem sim como você implementar determinada segurança para a tua navegação. Essa segurança ela é implementada pelo protocolo HTTP, letra S. Então quer dizer que durante o tráfego da tua informação pela internet, será implementado ali então recursos de criptografia, de codificação, para preservar teus dados. Por exemplo, contas de banco, endereços de e-mail. Vou acessar meu e-mail do Gmail. Veja lá em cima do endereço, está escrito HTTPS. Não esquece também que o FTP, File Transfer Protocol, é o nosso protocolo para transferência de arquivos. Importante saber isso. E claro, qual é o modelo de referência? Por que a internet é tão padrão? Por que ela funciona tão bem em todos os lugares? Independente de se você usa Linux, Windows, se você está no Japão, na Itália. Porque usa o mesmo modelo de referência, usa o mesmo padrão. E o padrão é o TCP/IP, não pode esquecer. Já por sua vez, IP é o nosso protocolo de roteamento. É ele que identifica cada computador com um número. Pode ser IPv4 antigo ou IPv6, de 128 bits mais novo. Cada computador ligado à internet ou na internet me dando informações, ou seja, acessando ou me dando informações, tem um endereço numérico, que é denominado IP. E o DNS? O DNS ele vem para quebrar nosso galho, é nosso servidor de nomes de domínio. O que esse serviço faz? Você digita o endereço de um site com letras e ele diz em qual endereço IP está e vice-versa. Assim é mais fácil. Nós não precisamos decorar o IP do Google, simplesmente o seu domínio, www.google.com.br. Ao pressionar Enter, o computador pergunta para o DNS que diz: o Google está nesse endereço IP e você vai até lá, ok? Joia? Em se tratando de e-mails, nós precisamos saber dois protocolos. Quais são eles? SMTP, protocolo para envio de e-mails, e POP, para recebimento. Poderia ser o outro para recebimento também, o IMAP. Tudo bem? Não esquece desses protocolos. Para eu navegar na internet, preciso de um programa, o browser. O browser da Microsoft é o Internet Explorer. Nós precisamos conhecer alguns recursos dele, como por exemplo, você consegue excluir teu histórico. Outra situação, é possível exportar para outro computador ou para outro navegador os favoritos, os feeds, são aqueles canais de RSS que você pode se cadastrar, como também os favoritos, cookies e feeds. Então, favoritos, cookies e feeds, você pode exportar. Ricardo, não entendi. Dá uma olhada aqui. Vou iniciar o Internet Explorer, vou apertar Alt para aparecer a barra de menus, clico em Arquivo, vou lá onde diz Importar e Exportar, escolho se quero importar ou exportar, dou um Avançar e ele tenho favoritos, feeds e cookies. São os itens que eu consigo, então, exportar. Esses são alguns dos recursos que eu tenho do Internet Explorer. Tem muitos outros. Smart Screen, que é o filtro contra phishing, modo de exibição de compatibilidade para fazer com que o meu navegador se comporte como se fosse um do passado, para evitar incompatibilidade nos sites. Também, tá? E muito importante, não pode esquecer desses recursos. Claro, o recurso que está sendo mais cobrado atualmente é o in private, ou in private, como queira.
é o modo de navegação privado. Isso existe nos outros navegadores como o Mozilla Firefox também, só que se chama modo de navegação privado, por exemplo. Tecla de atalho, Ctrl+Shift+P. Não pode esquecer, Ctrl+Shift+P é a tecla de atalho do modo de navegação privado. Nesse modo, cookies não são gravados, histórico não é gravado. Lembre-se, não é que você está lá em sigilo perto do site que você está acessando. Nunca. Significa que você não está gravando informações sobre a tua navegação no teu computador. Tudo bem? Então não esquece da tecla de atalho dele, Ctrl+Shift+P. E os cookies? Cookies, lembre-se o seguinte, são arquivos pequenos gravados no teu computador que guardam informações sobre a tua navegação, principalmente sobre a tua privacidade. Não pode esquecer disso. Muito importante, tá? Entre as ferramentas de comunicação, encontramos as ferramentas em tempo real. O que é uma ferramenta de comunicação em tempo real? Uma ferramenta de comunicação em tempo real é um bate-papo, é um chat, no caso a mesma coisa, é uma videoconferência, que no caso pode ser feita pelo Skype, então você está ao mesmo tempo em tempo real. Por exemplo, e-mail não é em tempo real. Você manda um e-mail, só quando a pessoa se indignar a responder, você recebe essa resposta. Talvez nunca, não é? Já que eu falei de e-mail, não custa falar das duas formas de acessá-lo. Ou via webmail, que é via internet, usa um browser, ou via gerenciador de e-mails. Ou seja, você tem lá Outlook, Outlook Express, entre outros programas, configura a tua conta, lembrando daqueles protocolos para o envio, SMTP. Faz analogia lá, sua mensagem está partindo, tá? SMTP. E POP e IMAP para o recebimento. Então, duas formas diferentes para acessar os teus e-mails. E quando eu falo em intranet? Intranet, para nós, é a mesma coisa que internet, só que não é aberta ao público. Tudo bem? Então você precisa de senha e tudo mais. Tem um alcance mundial? Pode ter. Pode ter. Tá? Então a intranet tem todos os recursos, não esquece disso. Tem todos os recursos que eu já falei até agora de internet, TCP, IP, DNS e assim por diante, só que é restrita. Acabou. Tudo bem? Quando falamos de segurança, não podemos esquecer de falar de firewall. Já falamos hoje, o próprio Windows vem com um firewall, protege de ataques provenientes da internet. Mas para você ficar bem afiado para a prova, dá uma olhadinha na cartilha de segurança que nós encontramos lá no site do CERT, CERT.br, CERT.br, Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Ele é um braço do Comitê Gestor de Internet do Brasil, do CGI.br. Não pode esquecer. E para finalizar nossa revisão, não podemos deixar de falar de computação em nuvem. Não esquece que a computação em nuvem é um conceito muito atual, muito bacana e que várias empresas no mundo acabam adotando. Por exemplo, a Microsoft, o nome da nuvem da Microsoft é o Azure ou Azure. O que ela me oferece? Um lugar para armazenar as coisas, que é chamado de SkyDrive. Eles cobram, fica atento. Não é SkyDriver, é SkyDrive. O SkyDrive guarda suas informações, o Apps faz aplicações como edição de texto, planilha de cálculo, tem mais um monte de outros recursos na nuvem da Microsoft. Mas calma, o Google também tem a sua nuvem, né? O Drive, por exemplo, é o Cloud Storage, é o armazenamento em nuvem do Google. SkyDrive da Microsoft, Drive do Google. E o Google ainda tem o Docs, que equivale ao Apps, no caso da Microsoft. Que lá você tem ferramentas online para você configurar textos, planilhas, software de apresentação, entre outros. A nuvem em si é na internet um local onde você possa ter todo o teu ambiente de trabalho com vários recursos que os sites, os serviços, que os sites, as empresas acabam oferecendo para você. Tá? Super corrido, super direto, mas saiba, essa é a revisão de véspera. São as últimas coisas que a gente tem que revisar para entrar bem na prova. Tudo bem? Para quem vai fazer uma prova do CESP, não pode esquecer do seguinte macete. Alguns itens talvez você não conheça. Então vai assim, vai ter que chutar. Só aqueles que você não conhece. Ou que você escolheu na sua estratégia que você vai querer marcar. Então olha só em questões difíceis. Se aparecerem palavras como pode, é possível, uma das formas, quando for assim bem aberto, bem amigável, marca como certa. E quando for assim, nunca, jamais, de jeito nenhum, impossível, marca como errada. Só em questões complexas. Isso pode te ajudar. Faça o teste em provas passadas do CESP, tá ok? Uma boa prova, boa sorte e até a tua aprovação.